Olá, eu sou o Cauê, eu estou aqui hoje com o Theo. A gente vai apresentar o nosso trabalho de estrutura de dados, que basicamente é um interpretador e editor de assembly básico, né? Simplificado, na verdade. A gente vai passar aqui por cima da maioria das classes, mas não por todas as mais úteis, né, na verdade. E no final a gente vai fazer alguns testes. Lembrando que esse trabalho é para o curso de Ciência da Computação, Estrutura de Dados, terceiro semestre, que foi feito pelo professor Alexandre, ministrado pelo professor Alexandre. Abrindo aqui o IntelliJ, foi onde a gente utilizou principalmente para codar e fazer toda a edição. Eu queria começar primeiramente falando sobre a escolha da nossa lista encadeada, que nesse caso aqui não se limitava exatamente a uma lista encadeada para resolver esse problema, mas a gente preferiu utilizar essa lista encadeada ordenada, inclusive porque, no geral, ela iria facilitar muito a nossa vida, principalmente na questão da inserção e manejo dos comandos em assembly. Então, teria essa possibilidade de a gente usar, por exemplo, uma lista duplamente encadeada ou algo do gênero, mas a gente optou por tornar essa questão um pouco mais simples, né? Então aqui não tem muito que seja mostrado, é simplesmente uma lista de fato, com todos os getters, setters, e também os métodos úteis, né, que a gente utilizou ao longo do projeto. Aqui, só passando para mostrar. Lembrando também que esse código ele vai estar disponível tanto no GitHub quanto o acesso do professor, então tudo certo. E aqui eu queria comentar sobre a main um pouquinho, só passar por cima, que basicamente a gente utilizou ela para fazer toda a tratativa de exceções. Então, e deixando claro também, né, que qualquer coisa que o Theo quiser comentar pode ficar à vontade, tá? Não, tranquilo. Mas na main aqui a gente fez a tratativa de todas as exceções e também um switch case bem grande aqui para fazer toda a leitura desses comandos, basicamente, tá? E validação de argumentos também, eu acho que foi o principal ponto aí. Perfeito. Validação de argumentos, tratamento de exceções, no geral. Exato. Então, todas as outras classes que lançam uma exceção, elas, entre aspas, caem aqui nessa main para serem, de fato, tratadas, né? Deixa eu Sim, ver. sim. Então, só passando por cima aqui, esse é o motivo da gente utilizar a lista encadeada ordenada e também uma ideia de como está funcionando a nossa main, tá? Então, agora eu vou passar a palavra aqui pro Theo, ele vai dar uma explicada um pouco melhor aqui na estrutura do trabalho, de uma maneira um pouco mais técnica, e também comentando algumas classes. Então, pode ficar à vontade. Perfeito. Olá, pessoal. Então, resumidamente, o nosso switch case ali, cada uma das instruções, né, do nosso REPL, Read Evaluation Point, alguma coisa, perdão, eu esqueci a sigla em si. Mas, enfim, cada um deles chamava um método dessa classe separada, né, que ela em si continha a lógica para execução de cada um das instruções. Por exemplo, o load ali, que é um dos principais, que ele vai carregar um arquivo e converter cada um deles para né, para converter o arquivo para uma lista encadeada, contendo cada linha. E para isso, acho que vale a pena detalhar também que para isso a gente usou um parser, né? A gente mapeou em uma classe instrução, pode abrir ali, Cauê, a classe instrução em si, a próxima. Enfim, e a gente colocou esses atributos. Raw line, que é a linha inteira, né? Facilitou nosso trabalho na hora de printar qual linha, por exemplo, é inválida, esse tipo de coisa. O número da linha foi muito importante para a gente poder usar isso daí como um comparable na hora de inserir na lista, que aí dessa forma cada nó da lista vai estar ordenado de acordo com o número da linha. O opcode é a instrução em si que a gente vai usar no switch case mais para frente. E aí estão os argumentos. Lembrando que o argumento 1 ele é obrigatório, ele tem que ser um registrador. O argumento 2 ele é opcional, né, varia conforme a instrução. E, enfim, não necessariamente tem que ser um registrador, pode ser um valor imediato. O trash ele serviu principalmente para validar quando o usuário digitava um argumento a mais, ou então colocava coisas que não faziam de fato parte da instrução, cujo, No né, começo, isso é tratado inclusive, mais para frente na hora da exeção. A exato, no gente começo, optou inclusive, por tratar na execução. Oi? a gente estava chamando, inclusive, no começo de argumento 3, né, e fazendo a tratativa direto, Fez o então refactor a gente depois. deixar um pouquinho mais claro aqui, né? Isso. Sobre isso, inclusive, a gente optou por
não impedir que essas linhas fossem inseridas na hora de dar um insert ou então na hora de dar um load, mas sim na hora de execução, porque eu acho que tornaria um pouco mais coeso com o contexto do nosso projeto, que também é, de certa forma, um editor de código. O parser, né, aquela classe de parser, ela só tem um método, que é de fato para transformar uma string, né, da linha inteira em uma instrução, não é nada demais, mas o foco mesmo da nossa classe está ali no interpretador, do nosso projeto está no interpretador. É ele que executa cada uma das instruções, entendeu? Tem esse outro switch case gigantesco ali, Sim. essa função É, auxiliar para validar o argumento 2, já que ele é opcional e varia conforme a instrução, sim, mas é isso, cada um desses métodos aí vai fazer a devida função. E para a gestão dos registradores, a gente fez algo parecido com o nosso projeto anterior. A gente usou internamente um array de 26 posições de integer, e como ele é um wrapper, ele vai ser inicializado tudo como nulo. E dessa forma a gente pode saber o que foi e o que não foi inicializado. De forma geral, é isso. perfeito. Essas foram as classes que a gente implementou, tem algumas exceções personalizadas ali. Uhum, Com relação a essa questão das exceções também, eu acho importante salientar que a gente preferiu expor para o usuário as mensagens tudo em lançamento de exceção, porque dessa forma a gente consegue ser um pouco mais claro e um pouco mais específico com relação a cada um dos uhum, erros. sim, E eu acho que a gente pode partir para o teste a partir daí. Você tem mais perfeito. alguma observação, Caio? Na verdade, não, acho que ficou bem claro. É só um comentário que eu ia fazer, mas um pouco mais sobre a questão do clean code, né? É que a gente teve a ideia no começo de realizar o interpretador, que aqui a gente pode interpretar quase como enxergar, né? Quase que como coração desse trabalho, né? Porque ele que vai realizar todas essas validações e operações, brutamente falando. A gente tinha pensado em colocar os métodos em si, então, para execute move, execute add, sub, qualquer coisa assim, todos dentro do switch case direto. E sim, isso é possível, porém a gente percebeu que iria ficar algo completamente complexo e nada Enorme, intuitivo. Exatamente. cheio de tentação, entendeu? Ia Exatamente. ficar Então, horrível, assim. não ficaria nada intuitivo, então a gente simplesmente tratou aqui o switch case e colocou os A única métodos exceção ali é o jump, normais. que a gente precisava de alterar o for, né? A Exato. variável for, mas de resto. Sim. Até um comentário que eu acho que seria legal você falar sobre, né, que já que você teve essa ideia brilhante, que os métodos em si que a gente estava realizando aqui dentro do interpretador, eles estavam ficando muito grandes, porque toda a lógica estava sendo inserida ali dentro, inclusive os edge cases, né? Então, quando a gente utiliza ou tenta acessar um registrador que não existe, ou fora de ordem, qualquer coisa assim, isso tudo estava sendo tratado dentro de cada método, que estava tornando o código muito mal interpretável e pouco útil, né, digamos assim. E aí você teve aquela ideia de Uhum. utilizar um validate com um método próprio aqui, né? Não sei se tem algo só para dar uma palhinha. Enfim, é porque a gente estava igual bobo ali, dando Ctrl+C, Ctrl+V nesses ifs de validar cada coisa e free throw exception, por aí vai. Então eu optei de fato por fazer uma função para validar o argumento 2. Por quê? Porque o argumento 2 ele pode ser tanto um valor imediato quanto um registrador. A gente tem que avaliar se ele é de fato um registrador, por exemplo, é um registrador com 2 caracteres, aí já estaria errado também. Até porque a gente manteve como string na classe instrução, mas isso daí é o de menos. E resumidamente é isso, ele já vai retornar direto o valor dele, né? Sim, Dessa forma fica muito mais simples de tratar ali dentro. perfeito. Acho que agora a gente pode partir para os testes, então, opa, acho que estamos de volta. Perdão pelo corte, mas o meu notebook acabou acabando a bateria, então não Cara, compre um cara do dispositivo. notebook fora da tomada, não tô nem acreditando. Esse é o meu estilo de vida, vivendo perigosamente. Então, a gente vai fazer dois testes aqui, tá? Bem rapidinho, só para não tomar esse tempo. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser com um fatorial, para ver se ele está funcionando direitinho. Então, a gente dá um load, fatorial.ed1, tá certo? Carregou com sucesso. Então, a gente dá um list, tá aqui. Deixa eu abrir para mostrar como que fica, ó. Para ver que é a mesma coisa. Da run. 120, porque ele está fazendo aqui o fatorial de 5, né? É um for, né, que multiplica, que vai subtraindo o valor de A e, enfim, acho Exato. que deu para entender. E aí que a gente pode fazer, por exemplo, eu até deixei no Ctrl+C, inclusive, um insert aqui de um 6. Então a gente vai fazer
Coloca o A maiúsculo aí. Ah, já foi. É, já funciona. Então, se a gente dá um run aqui, ele dá 720, e aí a prova real aí vai ficar para vocês, tá? E aí o próximo que a gente vai fazer aqui vai No ser dessa. download, dá um save. Porque se você perceber, você altera o valor só na memória quando você dá um insert, né? Dando um save, ele carrega pro arquivo. Sim. A gente pode tentar um load aqui com teste.d1, que é aquele outro TXT ali. É um teste aleatório, na verdade, de instruções, então Agora não tem nenhum propósito exatamente, não. tá aqui. Ele foi carregado com sucesso, então a gente pode dar um list novamente. A gente tem aqui as instruções. Deixa eu ver se consigo abrir, inclusive. Tá aqui, ó, pronto. Dá pra dar uma olhadinha. E se a gente fizer um run, pronto. Aqui, Novamente, funciona também. exatamente. Então, aqui é basicamente para mostrar o funcionamento do código. Eu acho que a gente já até passou do tempo que a gente poderia tomar, então eu vou só dedicar esses últimos segundos aí para fazer qualquer tipo de consideração final que ele ache relevante. Então, Não, só comentar que são mais algumas instruções, a gente claramente não abordou muito aqui, porque o tempo é um pouquinho curto, mas fique à vontade para experimentar. O código está disponível no GitHub. No meu GitHub, acho que o perfil está ali em cima. não Mas está agora, vai enfim, estar. é isso, fiquem à vontade. Enfim, eu agradeço a atenção, inclusive, de quem estiver assistindo, inclusive do professor, e uma ótima noite para todo mundo. Até logo.